Vamos então nos colocar de pé e vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, meus amados. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 55. Irmãos, eu havia pensado em um outro tema, tinha até conversado com a irmã Stephanie a respeito de um tema, mas a gente sabe que a palavra dada à igreja, ela é dada pelo Espírito Santo. Então, o tema antigo, que era o desejo do meu coração, se foi da memória, né? Se foi da lembrança. Por quê? Porque Deus queria falar com a igreja, Deus quer falar com a igreja sobre tempo de matar a fome e de saciar a sede. Nós não estamos falando simplesmente do jantar que vamos comer daqui a pouco, não. Mas é aquela fome, aquela sede que um dia a humanidade vai sentir, que o próprio Isaías vai dizer que haverá um tempo em que sentirão fome e sede, não de comida e nem de água, e sim da palavra de Deus. Observa o que o Senhor nos deu essa noite. É tempo de matar a fome e saciar a sede em Deus. Chegou 2026, chegando o tempo de matar a fome e saciar a sede. Você já sabe o que deve fazer, né? Amém? Louvado seja Deus. O que diz Isaías 55, né? Ó, vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca conheceu correrá para ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos pensamentos os meus pensamentos, ou os pensamentos do Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas.
Em lugar de espinheiro, crescerá a faia, e em lugar da sarça, crescerá a murta. Isto será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Senhor meu Deus, nós estamos diante de Ti e diante da Tua palavra. Esta palavra é santa. Aqui nela mesmo, nesse texto, diz que ela não volta, meu Deus amado, não volta vazia para Ti, mas faz aquilo que lhe apraz. Pai, em nome de Jesus, nos dê, Senhor, o discernimento acerca desta palavra, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Fala conosco, Senhor. Amém. Podeis sentar, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós havíamos falado acerca da nossa família, que está aqui, parte dela, né? E chegou também Daniel e Érica, né? Louvado seja Deus. Que são, para quem não conhece, fica de pé, Daniel, Érica também. Aquele pequenininho ali, ó, um jeito de segurança, né? É filho da Lenilce, viu? Para quem não conhece, é filho da Lenilce. E a Érica é nora da Lenilce, né? Meus filhos, sejam bem-vindos. Podem sentar, fique à vontade, tá bom? Louvado seja Deus. Graças a Deus. Amados, nós estamos chegando no final de um ano onde as batalhas foram travadas. Semana passada, a gente falou a respeito de que se não fosse o Senhor que estivesse, né, que esteve ao nosso lado, o inimigo já teria nos engolido vivos. Mas nós escapamos, né, como o pássaro escapa do laço do passarinheiro, e aqui estamos. Deus abençoe, meu filho. Tudo isso porque o Senhor, como diz Samuel lá em Mispá, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? E esse texto aqui, ele nos mostra que toda a humanidade, porque esse texto ele foi profetizado por Isaías para Israel e para as nações. Aqui dentro tem um versículo que foi lido, que talvez passou rapidamente, você não percebeu, que você, que eu, que nós fomos incluídos nesta profecia. Nós estamos dentro desta profecia. Tem profecias de Jeremias, principalmente, de Isaías, que são voltadas somente para Israel. Mas essa, especificamente, ela é voltada para a humanidade, para nações, não somente para Israel. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas aqui se faz um primeiro convite no versículo de número 1, que todos são convidados a ir a Deus ou a vir a Deus para saciar a sua fome e a sua sede. É interessante que esses dias a gente viu aqui sobre a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Jesus vira para a mulher samaritana e diz: olha, mulher, aquele que beber da água que eu lhe der, ele nunca mais voltará a ter sede. Já dá para entender de que tipo de sede e de fome nós estamos falando? Que é tempo de matar a fome e de saciar a sede? E observa como o convite de Deus, o chamamento de Deus é para a minha vida e para a sua vida. O versículo de número 1 diz assim: ó vós todos os que tendes sede. Aqui não diz, ó Israel que tem sede, vinde para mim. Não. Ó vós todos os que tendes sede. Que tipo de sede é essa? É aquela sede que o salmista diz que a corça, assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim anseia a minha alma por ti, ó Deus. Irmãos, existe um ser em nós, ou seja, uma parte de nós, que é exatamente aquela que está em
questão, em batalha o tempo inteiro para morar no céu. E ela não alimenta de arroz, nem de feijão, nem de carne, nem de pernil, não. Ela se alimenta de Cristo, ela se alimenta de Deus. Sabe de quem estou falando? Alma. A alma, a nossa alma, ela é o nosso estado consciente e inteligente que existe em nós. E essa alma, ela tem fome e tem sede o ano inteiro disso aqui. Você sabe por que muita gente está perecendo, se suicidando, desistindo da vida? Muitas pessoas em depressão que não conseguem sair dela. Por quê? Porque não deram à sua alma o alimento que a alma precisa. Ah, pastor, o senhor está dizendo que quem tem depressão não é crente? Não, os cristãos estão vencendo. Os servos do Senhor adoecem, se entristecem, enfraquecem, se angustia, mas eles estão aqui, arrastando. Como diz a palavra do Senhor, buscando força na fraqueza, buscando levantar os joelhinhos desconjuntados e buscando força em Deus para viver. Por quê? Porque a alma deles clama, assim como a minha, como a sua alma clama por Deus, com fome e sede da palavra, do Espírito, da comunhão, da graça, da virtude de Deus, que é o alimento para a nossa alma. A nossa alma tem fome, ela grita dentro de nós. Você, hoje, já comeu talvez 2 ou 3 vezes, não sei, mas já está com vontade de ir jantar, né? Já está assim, esse culto está demorando muito, né? Assim é a sua alma dentro de ti. Fome. Será por que Davi, ele, quando recebe o convite para ir à igreja, ele escreve um salmo dizendo o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? É porque ele sabia, Ailton, que ele tinha dentro dele uma alma para levar para o restaurante de Deus, para a casa de Deus, para a refeição de Deus, para se saciar. E aí, o versículo de número 1 diz: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. Que água é essa, pastor? A água que Jesus falou para a mulher samaritana. Isso aqui não é, por exemplo, essa água. Você conseguiu passar o dia inteiro hoje sem tomar água? Não, né? Pois é. A sua alma toma água. Ela toma água todas as vezes, só as vezes que você entra na presença de Deus em oração, na leitura da palavra, nos cultos. Esta é a hora que a sua alma se alimenta. Interessante, né? A gente cuida do corpo, né? Tem gente que, hoje mesmo, o que foi de escovinha, de maquiagem, de cabelo bem cortado, essa semana, tudo, a roupa limpinha, a gente cuida de tudo isso, né? Por quê? Porque é o nosso corpo. Mas esse corpo, ele vai perecer, e a gente dá a ele todo o alimento para ver se ele não perece tão rapidamente. Mas e a alma? É tempo de se achegar a Deus para saciar a sede da alma. 2026 é aquele ano em que Deus está chamando as almas arrebentadas, sofridas, judiadas, decepcionadas com a política, com o mundo, perseguidas pelo diabo, almas, que o diabo ele é o perseguidor. Pastor, toda alma é perseguida, porque é ela que o diabo quer tirar das mãos de Deus para que ela precipite-se no inferno. Toda alma precisa se alimentar, beber, chegar a Deus. E Jesus diz: todos vós que tendes sede, vinde às águas. Jesus diz: eu sou a água viva. Dá para entender?
O que quer dizer isso aqui? Venha a mim, vinde a mim. Nós vamos ver já daqui a pouco este versículo. E vós, que não tende dinheiro, vinde comprar. Vocês dá para entender que isso aqui é espiritualidade? Que é espiritual? Não precisa de dinheiro. Por que tem gente perecendo, sofrendo? Tem gente com tanto dinheiro, mas não tem alegria, não tem prazer, porque a alma está morrendo de fome e de sede espiritual, porque não tem Deus. Não se alimenta de Deus. 2026 é o ano para a gente saciar a nossa alma em Deus. 2026 é o ano para a gente saciar a nossa fome em Deus. Porque a nossa alma tem fome e sede de Deus. Entendamos isso ou perecemos. Ou a gente entende que o nosso ser, chamado alma, está gritando dentro de nós: eu quero Deus, eu estou com fome, eu quero Deus, eu quero beber, eu quero Deus, eu estou com sede. A alma grita dentro de nós. E Deus me deu essa palavra para dizer para a igreja, porque a outra mensagem eu perdi. Esse ano de 2026 é o ano que todos nós devemos chegar para Deus, porque os dias são difíceis. Não espere facilidade, não espere melhoria de governo, não espere melhoria de sistema, não espere melhoria deste mundo. Corra para os pés do Senhor agora! É tempo de saciar a sua sede, a sede da sua alma e a fome da sua alma em Deus. Glória a Deus. Porque diz, não precisa de dinheiro. Qual é o mercado aí? Qual é o comércio que você vai adquirir, vai sair, vai saciar a sua sede e a sua fome sem dinheiro? Só o mercado de Deus. Só Jesus Cristo. Sabe por quê? Aqueles momentos de angústias, de choro, aquela vontade de nem mais prosseguir, aquela vontade de morrer, é a alma gritando lá dentro: eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero adorar, eu quero cantar, eu quero ir por o conjunto, eu quero louvar. Eu fico maravilhado, eu fico feliz quando eu vejo, queridos irmãos, a dedicação da igreja em ensaiar o conjunto de pandeiro aqui. Vocês viram hoje? 3 pessoas. Mas olha a mensagem que aquele grupo passou. Vieram aqui, eu não sei aonde acharam 3 atores, né? Mas vocês... 3 atores, né? 3 atores. Mas vocês viram, vocês conseguiram, em um gesto tão simples, passar uma mensagem tão profunda. Percebeu? Que almas entraram algemadas, amarradas, e logo entrou um libertador e cortou as amarras. Vocês perceberam essa mensagem? Fique ligado no culto para você ver. Aí eu fico imaginando, Deus, se eu como pastor me alegro em ver a dedicação simples, numa peça simples, num louvor, imagine Deus, como Deus faz isso. Ali almas foram alimentadas por aquela mensagem. Por que elas foram? Porque estavam na casa de Deus. Estavam na presença de Deus, cultuando ao Senhor. Cultuando ao Senhor. E aí o Senhor diz: vem sem dinheiro e sem preço. O versículo de número 1 diz: vem sem dinheiro e vem sem preço, viu? Aqui uma simbologia, porque era assim, o alimento, a prosperidade da época, vinho e leite, né? Vim de comprar e comer. É como se você fosse comprar o vinho e o leite sem dinheiro. Sabe como é que se faz isso? Terça-feira, na consagração. A Isa e com a turma aí, elas vêm aqui toda terça
e dobro o joelho, Pai, tem misericórdia, abençoa a minha igreja, abençoa meu pastor. Aí na terça-feira reúne um outro grupo, Senhor, cuida da minha família. Sabe o que você está fazendo? Você está comprando no maior tesouro que possa existir, no tesouro celestial. Você está comprando a cura de um câncer. Você está comprando uma libertação, você está comprando paz para a sua família. Você está comprando felicidade para a sua família de graça e não sabe. Sabe o que é isso? É tempo de se achegar a Deus. Quem não ora, quem não jejua, quem não lê a Bíblia, quem não cultua, está matando a sua alma de sede e de fome de Deus. A nossa alma precisa de Deus. Assim como o nosso estômago precisa de alimento e de água para comer. Senão a gente morre. Se não ora, se não cultuar, se não... irmãos, eu falo mesmo a vocês, eu tinha um texto aqui que era uma promessa gloriosa, mas me foi ao vento, porque o Espírito de Deus nos trouxe aqui nessa noite para falar conosco. É tempo de matar a fome e saciar a sede em Deus. Fome e sede não de pão e nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus, de sentir a presença de Deus, de ser batizado no Espírito Santo, de falar em línguas estranhas, de ter visões espirituais, de ter comunhão com Deus, de ver os céus abertos. É isso que Deus quer de nós. Entendeu, Stephanie? Porque nós não encontramos, mas até me mandou lá, mas não era mais. Porque Deus chamou a igreja dele e disse o seguinte: vinde a mim, vós que tendes sede. Vinde a mim, vós que tendes fome, e saciai a vossa sede e a vossa fome em mim. Isso aqui, Deus usou o profeta Isaías para chamar as nações de Israel a ele. 700 anos depois vem o Filho de Deus e reafirma este convite. Está em Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11, aí eu fico imaginando aqui, esse mesmo chamar, vinde a mim, está aqui, vós vinde a mim, não está escrito aqui? Volta lá, meu filho, você vai ver se não tem a mesma palavra. Volta lá no primeiro. Aqui, ó, vinde, tem uma palavra bem aqui, bem, vou botar o dedo, vinde, lá onde estava. Vai estar bem por aqui, vinde, cadê? É Isaías, onde a gente estava. Meu filho, vamos lá em Isaías, voltando, 55:1. Isaías 55:1. Cadê a palavra vinde? Tem uma palavra, vinde. Essa palavra foi 700 anos depois repetida por Cristo. Vamos lá para agora Mateus. Estou judiando os meninos hoje, né? Mateus 11, 28. Não se preocupe. O Senhor nos dará a palavra. Vinde novamente. A mesma palavra dita 700 anos depois pelo Filho de Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Segura só um pouquinho aí. Vocês estão entendendo? Cansado, oprimido, ameaçado por demônios, por enfermidades, paz sendo roubada dentro de casa, filhos, maridos, esposa, lar, doença. Aí a gente chega a dizer: eu não dou conta. Senhor, eu não consigo. Deus, eu não tenho mais força. Eu não quero. Se o Senhor quiser me levar, me leva. E o Senhor está dizendo: vinde a mim porque eu vou te dar alívio. Vinde a mim porque eu vou te alimentar. Venha a mim e você vai ter força espiritual. Você vai parar de se arrastar. Vai parar de mancar e vai marchar como um soldado de Cristo, porque este é o teu nome, um soldado de Cristo. Marcha! Marcha diante de Deus. Vai, come quando você está fraco. E vai, e come
o seu corpo não revigora, não fortalece, dê esse alimento para a sua alma e faça prova para você ver se você vai parar de chorar, de arrastar, de reclamar e vai marchar, vai glorificar a Deus, vai adorar a Deus. É a alma que estava com fome. Você vai descobrir que era só a alma que estava com sede, não era vontade de morrer. Porque, pastor, não estou te julgando, não. Isso não é Você lembra de o profeta Elias? Elias foge de Acabe para não morrer. E depois deita e diz, Senhor, eu quero morrer. Que homem que quer morrer e está fugindo da morte? Você não quer morrer. Você só quer um renovo na sua vida, uma restauração. Você só quer ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser renovado. Você precisa ser restaurado. Você precisa ser saciado, você quer se fortalecer, e este ano o Senhor está dizendo, é tempo, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. 2026 é o ano do alívio. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Quanto à opressão, né? Às vezes até a opressão espiritual. Vocês estão entendendo? É falta de congregar. Eu digo isso aqui sem errar. É falta de estar na igreja dando à sua alma o alimento que ela precisa. É só isso. Era fome, pastor? Era. Mas não de comida, era fome da palavra de Deus. A tua alma tem fome e sede de ouvir Deus. Aleluia. O outro versículo, 29, aí mesmo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. Está vendo lá? A ligação alma novamente é a alma, não é o corpo. Jesus está falando, eu quero cuidar da sua, eu quero cuidar da sua, eu quero cuidar da sua. Sabe por quê? Porque isso aqui, esse corpo não vai entrar no céu. E nós vamos receber um corpo glorioso. O Espírito, a Bíblia diz que quando a gente morre, o Espírito volta para Deus que o criou. O corpo vai para o chão. A gente vai receber um corpo novo para a alma. O único que está correndo perigo, a única, é a alma. Por isso que ela tem sede de Deus. É por isso que o Senhor diz, eu quero dar descanso para a sua alma. É para ela que eu quero dar alimento. Eu quero te alimentar, alma. Louvado seja Deus. Versículo 30. Aí mesmo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você já viu o que você está carregando? Senhor, eu estou carregando um fardo tão pesado. Senhor, a minha vida está tão difícil. É porque não é o fardo de Deus. Leva ele e troca pelo de Deus. Esse fardo que você está levando foi o mundo, os problemas, a vida, os cuidados desse mundo, a ansiedade que te colocou sobre os seus ombros. Jesus está dizendo, traz esse fardo para mim. E pega o meu e você vai ver o que é vida. Pega o meu. Você vai ver o que é viver. O que é vida. 2026. Escreve na tua agenda. É o ano aonde eu vou levar a minha alma para Deus. Louvado seja Deus. Aleluia! Aleluia! Meu filho, volta lá em Isaías 55. Louvado seja Deus. Se você observar bem Isaías 55, o convite é para a restauração da vida, não é para morrer, não é não. O primeiro convite é para a vida. No versículo de número 3, é para viver, não é para morrer. Versículo 3, primeiro convite. Versículo 3, você vai ver aqui. O que está dizendo aqui o versículo 3? Inclinai os ouvidos e vinde a mim a vossa alma
viverá. Nós estamos tratando de alma nessa noite. Chega, para de pensar no estômago. Pensar com o estômago, com a cabeça, com a ansiedade. É a sua alma. O Senhor está dizendo, a sua alma está morrendo de fome e de sede. Se vier a mim, ela vai viver. Se não vier, vai morrer. Vinde a mim e a vossa alma viverá. O que Deus quis dizer com isso aí? A alma só vive se alimentar de mim. Se beber da água e comer do pão que eu der. Porque quem come e bebe tem vida em si mesmo. Já tomou a Santa Ceia? Quem come e bebe permanece em mim. Vinde a mim e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo. Olha aqui, alma, eternidade. Você está ouvindo no mesmo texto a palavra alma, perpetuidade, ou seja, a sua alma tem medo da eternidade. Ela precisa ter gozo e prazer e desejo pela eternidade. Como isso pode acontecer? Quando ela estiver saciada, cheia de Deus. Vinde a mim e a vossa alma viverá. Escreve na tua agenda. 2026 é o ano de matar a fome da minha alma, de saciar a sede da minha alma em Deus. Eu vou ter uma comunhão com Deus como eu nunca tive na minha vida. Eu vou orar, eu vou consagrar, eu vou jejuar. Se preciso for, eu vou aceitar Jesus de novo, eu vou me converter de novo, eu vou abandonar tudo que não presta. Mas eu vou levar a minha alma para Deus. Porque a minha alma está morrendo de fome e de sede. Eu não sinto a presença de Deus. Eu não falo mais em línguas. Eu não sequer tenho um sonho, não tenho uma visão, não tenho mais nada. A minha alma está gritando dentro de mim. Porque ela tem fome e sede de Deus. Vocês estão entendendo? Que o versículo de número 3 diz, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Você já observou que esta comida que está sendo oferecida, essa bebida que está sendo oferecida, ela não entra em nós por aqui, pela boca, e sim pelos ouvidos. O que diz lá? Inclinai os ouvidos. Você vai comer pelos ouvidos. O Espírito de Deus fala assim. Você vai se alimentar. Como é que se alimenta? Pelos ouvidos, pastor? Ouvindo a voz do Senhor. Aleluia, aleluia. Sacia sua alma, enche o teu ventre da palavra de Deus. Abra os teus ouvidos e vinde a mim. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve a minha palavra e a vossa alma vive, irmãos. Se nós não ouvirmos a palavra de Deus em 2026, a nossa alma não viverá. Nós vamos ouvir e a nossa alma vai viver. Quem acha que está aqui nessa terra para cuidar só da barriga, está muito enganado. Só do corpo, está muito enganado. Não estou dizendo que você não deve comer, se alimentar no melhor restaurante. Deve. Você pode ir para a academia, cuidar da sua beleza, dos seus músculos. Pode, é bom, vai cuidar da sua saúde. Mas isso tudo perece. Deus quer algo diferente para você. Diferente contigo. Para a tua vida. Então, o convite é para que a alma vá para Deus. Isaías profetizou que as nações correriam para Deus nos últimos dias para serem restauradas, tanto física quanto espiritualmente. Versículo de número 5. 5. Eis que chamarás a uma nação que não conhece. Você sabe que isso aqui, eu falei que essa palavra Isaías profetizou não só para Israel, porque Israel conhecia a Deus.
Mas aqui fala das nações que não conhecem. Uma nação que nunca te conheceu correrá para ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Então essa profecia de Isaías, ela diz que as nações correriam para Deus para serem restauradas, tanto espiritualmente quanto fisicamente. O que é que nós estamos falando? Que você pode fazer sua academia, você pode, mas você precisa também alimentar a sua alma, restaurar, porque nós, pelo andar da carruagem, pelo tempo que passamos, nós fomos nos desgastando, enferrujando uma parte espiritual aqui, quebrando outra ali, corroendo outra ali. E o Senhor está dizendo, eu quero restaurar a tua fé, a tua esperança, a tua comunhão. Eu quero restaurar a sua vida. As nações correriam para Deus para buscar restauração e alívio. Por isso Jesus chega ali no capítulo que nós lemos, no capítulo 11, não precisa ir para lá não, meu filho, versículo 28, e eu acredito que Jesus sobe a um monte mais alto e grita para as nações, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, vocês que têm trabalhado, lutado, levanta de madrugada, pega um ônibus cheio, espera que eu já estou parafraseando para chegar na sua vida. Lutou, janeiro, fevereiro, março, veio até novembro, dezembro de 2025, mas continua endividado, continua enrolado, continua sem alcançar os objetivos, os sonhos. Você olha para dentro de si e diz, eu não tenho mais força, eu não consigo mais. E o Senhor diz, está aqui nas minhas mãos, vem cá que eu te dou. Tudo que tu... lá em 2 Crônicas tem um texto onde o Senhor fala, quando Davi orando e falando com Deus a respeito das finanças, aonde ele construiria o templo, ele chega a dizer assim, Senhor, tua é, Senhor, a magnificência, a honra, a glória, a majestade, o poder, teu é, Senhor, tudo quanto há no céu e na terra, o ouro, a prata, tudo é teu. Tudo veio das tuas mãos, por isso nós tornamos para as tuas mãos. Então o que é que você busca? O que você deseja? Qual é o seu sonho? Qual é o seu maior sonho? O seu maior desejo? Por mais simples ou por mais esplendoroso que ele seja, ele está nas mãos do Senhor. Vinde a mim em oração, vinde a mim com jejuns, vinde a mim lendo a minha palavra, vinde a mim congregando, vinde a mim ouvindo a minha palavra, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados. Porque a promessa é, eu vos aliviarei. Eu não vejo uma promessa de Jesus na Bíblia que ele não cumpra. Nós vimos hoje. Você vê que a gente está ligado no culto. Juninho, Deus usou ele para falar que ele cumpre, não é? A palavra. O Deus que em vós começou a boa obra, ele vai concretizar. Se eu, agora aí já minha parte, se eu não desistir, não virar as costas e deixar a minha congregação como é o costume dos outros. Mas se eu permanecer. É interessante que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente busca a Deus, mais a gente deseja. Às vezes a gente tem uma visão de Deus muito limitada. Uma criança chegou para o pai, estava caminhando com o pai de mãos dadas, e viu um avião passando lá em cima, né? Aí ele falou, pai, ele olhou assim,
Que tamanho é o avião, pai? É pequeno, né, pai? Pai, como é que é um avião? Que tamanho é um avião? Aí ele via aquele avião longe, né? Pequenininho, olha, pequeno. Mas cabe gente ali dentro, pai, era tão pequeno. Que tamanho é um avião? Aí o pai pega o menino e leva no zoológico. No aeroporto. Quando ele chega no aeroporto, aí ele vai se aproximando do avião. Aí diz, Deus é do mesmo jeito, meu filho. Deus é do mesmo jeito. Quanto mais perto dele você está, maior você vê Deus. Se aproxima de Deus, você vai ver a grandeza de Deus. De longe é um Deus limitado, de longe é um Deus pequeno, né? Que tamanho é o avião, que tamanho é Deus? É mais ou menos isso. Aí, se você chegar perto, você vai ver. A gente passa a ver tão longe, né? Aí é desse jeito. É como um avião. De longe você vê ele pequeno, mas chega perto para você ver. Chega perto de Deus para você ver como é que vai ser. Então, o primeiro convite aqui é para saciar a alma, para viver. Vinde a mim, a vossa alma viverá. O segundo convite é para a salvação mesmo da alma, não só para saciar, mas é o conserto perpétuo, que é o versículo 3, né? Voltando lá, meu filho, Isaías 55:3, a gente já está quase encerrando, né? Que eu quero tirar um período de oração. Aí nós vamos ver o versículo 3, inclinar os ouvidos e vinde a mim, e a vossa alma viverá. Só para relembrar que é para a vida e não para a morte. É para a alma viver que o Senhor te chama, tá? Não está te chamando para te castigar, nem para te matar. É para te viver. Amém? Agora, vamos para o versículo 3. Ele nos faz entender que este é o tempo de buscar ao Senhor. 2026, versículo de número 6. Esse nos faz entender que nós estamos no tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. A gente podia parar por aqui, peraí. Porque é tempo, é agora, é hoje. Daqui a pouquinho eu já vou dobrar os meus joelhos e vou pedir proximidade de Deus. Eu quero saciar a sede da minha alma. Chega de tanto sofrimento, chega de tanta judiação, chega, o inimigo não terá mais domínio sobre os meus sentimentos, o inimigo não terá mais domínio sobre o meu pensamento, o inimigo não terá mais domínio sobre a minha vida. Eu cansei, eu vou entregar a minha vida nas mãos do Senhor, eu vou me aproximar agora. É tempo de clamar a Deus. Sabe por quê? Porque a tempestade está chegando. O mal, a tormenta se aproxima, né? Irmãos, os pintinhos das galinhas, eles conseguem entender o perigo de um vendaval, de uma chuva. Quando a árvore começa a balançar, a chuva começa a vir trovejar, a galinha, ela cacareja. Ela cacareja. É diferente. Quando ela cacareja, elas abrem as asas, os pintinhos correm e entram para debaixo das suas asas. Para quê? Para se proteger da destruição e da morte. Às vezes o ser humano não entende. Jesus falou, eu vim para Israel, chamei, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos, está na Bíblia, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, eu quis te ajuntar e tu não quisestes. Já pensou? Eu quis te juntar. O que é isso? É isso aqui, ó. Hoje você ouviu a voz do Senhor e está aqui para ouvir a palavra de Deus. Veja o quanto a sua alma está saltando dentro de você hoje de alegria porque está recebendo a palavra de Deus. A sua alma está dizendo, se permanecer neste pensamento, neste propósito que o Espírito te deu, você não vai para o inferno, você vai para o céu. Porque está alimentando a sua alma. E a Bíblia diz que o tempo certo. Olha, meu Deus, já está aqui, esses meninos estão sabendo, né? Quantas vezes eu quis juntar, os teus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas e tu não quiser. Achou que eu estava falando heresia? Não, eu estou falando Bíblia. Está na Bíblia. Aqui você não vem escutar promessas e nem magias, coisas miraculosas, não. Aqui a gente vem ouvir a palavra de Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu quero ajuntar
você e sua família debaixo das minhas asas, e nas suas penas estarás seguro, como diz a palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aí, o versículo de número 7 é o conselho do pai que ama o seu filho. Deixa o ímpio o seu caminho, deixa o homem para lá, o ímpio, né? E o homem alivia os seus pensamentos e se converta ao Senhor. E se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Aqui está o segredo da salvação da sua alma. O perdão. O Senhor está te oferecendo hoje perdão. Por quê, pastor? Porque sem ele nós somos inimigos de Deus. Pastor, os vossos pecados fazem inimizade entre vós e o vosso Deus. É interessante que por que a gente teme a Deus? Por causa do perdão. A Bíblia diz, contigo, Senhor, está o perdão para que sejas temido. Por que ninguém teme ao diabo? Ninguém teme, ninguém reverencia o diabo porque ele não tem perdão. Mas a gente teme a Deus porque Deus tem perdão. E o Senhor diz assim, torna-te para mim porque eu sou grandioso em te perdoar. É tempo de matar a fome e saciar a sede da sua alma. Torna-te para Deus. Para se saciar em Deus, é necessário que a nossa mente seja totalmente liberta. Para a gente encerrar, a gente vai ver o versículo 8 e 9. 8 e 9 do texto que a gente viu, diz assim, ó, porque os meus pensamentos, ó o Senhor tirando os seus pensamentos agora e botando o dedo. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Eu quero encerrar dizendo o seguinte. Israel, quem já ouviu aí o texto do Vale de Osso Seco? Levante a mão, Vale de Osso Seco, quem já viu? Você sabia que aquela situação não existiu? Que não tinha ossos secos e que não tinha aquela situação ali? Mas que aquilo ali foi uma visão que Deus deu ao profeta Jeremias para mostrar os pensamentos de Israel. Só isso, Suelo. Aquela ali foi só os pensamentos. Quando, no final de tudo aquilo, Deus vira para Jeremias e diz, Jeremias, esses são os pensamentos do meu povo, né? De Ezequias, perdão, obrigado, Ezequias, esses são os pensamentos do meu povo. Eles dizem, o nosso Deus nos abandonou. Na verdade, eles se sentiam um vale de ossos secos. Quando Deus mostra para eles que eles eram um exército numeroso e poderoso, era o povo de Israel. Mas a mente dele, a mente daquele povo, a mente daquela nação, estava fazendo com que ele se sentisse um vale de ossos sequíssimos. Quando, na verdade, Deus diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Para de pensar que eu sou o teu castigador. Eu sou o teu salvador, o teu libertador. Eu te ofereço perdão. Eu te ofereço misericórdia. Eu te ofereço amor. Eu perdoo. Deus é perdoador. Deus é aquele que veio para perdoar. O que ele disse para a mulher que foi pega no próprio ato de adultério, ele vira para ela e diz, ninguém te condenou? Não, eu também não vim te condenar. Pode ir, não peques mais, está perdoado. Quem nessa noite quer aceitar esse Jesus, quer receber esse perdão, que ainda não é crente ou está afastado, levante a sua mão e nós vamos orar agora e o Senhor diz, vinde a mim, porque eu vou te perdoar agora. Jesus vai perdoar todos os teus pecados. Todo aquele que deseja, neste momento, se reconciliar ou aceitar a Jesus como Salvador, levante a mão, nós vamos orar por você e você vai ser liberto pelo poder de Deus. Tem alguém aí que quer o perdão do Senhor? Basta dizer, pastor, eu quero.
ou levantar a mão que a gente vai orar por você para que o Senhor te dê o perdão. Porque chegou o tempo de orar a Deus. Chegou o tempo de se achegar a Deus. 2026 é o ano em que eu não vou deixar minha alma mais com fome. Eu vou levá-la para Deus para saciar. Amém? Tem alguém? Não, né? Amém, meu filho? Então, nós encerramos a mensagem aqui. Ok? Que Deus te abençoe.